Olá pessoal, tudo certo? Acho que caiu a conexão aqui, mas bem-vindo a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre Marta Robin. Bem-vindo, meus amigos, Melissa, Paulo. Paulo, eu vou te responder, eu não esqueci não. Micaela, o Gardênio. Olá para vocês. Como combinado, hoje eu vou falar de Marta Robin. Imagino que um ou outro deve já ter ouvido falar dela. É uma figura mística muito importante do século XX. Ela morreu em 1981. Antes de começar a falar dela, eu gostaria de falar sobre o evangelho de hoje. Eu não sei se vocês tiveram. É uma coisa que me contaram que eu achei muito lindo. Eu vou contar para vocês. Eu descobri quando eu morei na França. Eu morei na França há 3 anos e assim que eu conheci mais Martha Robin, né? Pude conhecer não só ela, mas também a irmã de Malestroit. Foi uma figura muito importante na Segunda Guerra Mundial. Um dia eu vou fazer uma live só sobre ela. Ela tinha dons extraordinários. E o Marcel Van, que era do Vietnã, mas também tinha muita ligação com a França, né? Então, antes de eu começar a live, eu tô sem o folheto da missa de hoje. Mas na missa de hoje, para quem conseguiu ir, né? Ó, por milagre de Deus, teve gente que conseguiu ir na missa. É a cura do cego. O que acontece? Vem o cego, Jesus pega a saliva dele, joga no barro, na areia, faz um barro e coloca no cego, certo? Isso é um pouco nojento se a gente for pensar. Mas o que Jesus estava querendo fazer quando isso aconteceu? Como que Deus criou o homem e a mulher? Deus criou o homem e a mulher do barro. E quem é Jesus? Jesus é Deus. Quando ele faz o barro e coloca nos olhos do homem, ele está fazendo aí uma criação nova, porque ele é o Criador. E aí o homem começa a enxergar, beleza? Tudo certo, ele começa a enxergar. Daí ele começa a contar para as pessoas começam a se falar, nossa, mas eu conhecia ele era mendigo, não era? Deve ser outra pessoa muito parecida. E aí o pessoal da sinagoga, os fariseus ficam sabendo e falam para ele, vem aqui, como que você foi curado? Ah, você foi curado sábado? Aí ele falou, quem curou vocês? Foi Jesus. Ele falou, quem você está querendo ensinar pra gente que foi Jesus e tal? Você está expulso daqui da sinagoga. Ele foi expulso. No caminho, Jesus o encontrou e Jesus perguntou para ele, você acredita no Filho do Homem? Aí esse homem pergunta para Jesus, mas quem é o Filho do Homem para que eu acredite? Aí Jesus fala, é aquele que está te falando, que está diante de você. E aí esse homem se ajoelha e diz que ele crê, professa a fé dele. Ou seja, qual foi a cura que Jesus deu a esse homem? Esse homem pôde ver Deus, pôde reconhecer o Filho do Homem. É dessa cegueira que esse homem foi curado. Esse homem foi feito uma criatura nova para poder reconhecer Deus na cegueira dele. E eu achei lindo esse texto, muito lindo. E aí eu falei, amanhã antes da live eu vou partilhar com o pessoal, acho que eles vão gostar. Então vamos falar da Martha Robin. Martha Robin, eu coloquei umas fotos dela no meu Instagram, vocês viram, né? Ela viveu daquele jeito desde a idade dos 16 anos até os 79 anos. Daí aproximadamente 63 anos na cama. Ela era de uma família da zona rural da França, uma família bem pobre, com muitos irmãos. E a família era católica, mas não praticava. Acreditava em Deus, mas não praticava. Mas a Martha Robin, por ela mesma, desde criança, ela tinha um interesse pela oração, pela Eucaristia. Então ela fez a primeira comunhão. Foi um momento muito marcante na vida dela, mas nada assim de extraordinário. Foi um momento marcante, como é um momento marcante na vida de tantas pessoas, nas nossas vidas, se a gente se prepara bem. Depois da primeira comunhão dela, na França você tem a segunda comunhão, que é a comunhão solene, que é a profissão de fé, né? Ela fez a comunhão solene e ela era uma garota muito viva e às vezes tinha dia que ela tinha que ficar olhando os animais da fazenda, as ovelhas, a vaca e tal. Aí ela falava, às vezes tinha missa, ela queria ir na missa, e naquela época, lembrando que a missa não era todos os dias igual temos hoje, né? Naquela época você tinha que ter autorização do padre para comungar, se comungava pouquíssimas vezes. Daí ela pegou e falava assim pro cachorro dela, você fica vigiando os animais que eu tenho outra coisa mais importante pra fazer. E levantava e ia na missa. Enfim, aí o que acontece? Até os 14 anos ela estudou,
Quando chega nos 16 anos, ela cai doente. Ela cai doente e ela diz o seguinte: ela cai doente na cama e fica assim até os 27 anos. Fica 10 anos sem poder mexer os braços nem as pernas. Deu muita dor de cabeça, vontade de vomitar. E nesse tempo, ela ainda conseguia mexer as mãos, quer dizer, né? Ainda conseguia costurar e fazer um servicinho para ajudar a família. Em 1921, ou seja, quando ela tinha 17, 18 anos, 19 anos, ela viu Nossa Senhora. Depois dessa aparição de Nossa Senhora, ela deu uma leve melhorada e ela conseguiu ir em uma missa. A última missa que ela foi na missa do dia 11 de novembro de 1921. Depois ela só foi participar de uma missa em 1940, que foi celebrada no quarto dela, mas era tudo muito complicado, não é como hoje. E quando ela chegou na cidade, os médicos acharam que era um reumatismo, começaram a tratar com aspirina, e na verdade era uma coisa muito mais séria, que só foi descobrir depois que ela morreu, que os nervos, na verdade, dela se inflamavam, e por isso ela foi perdendo todos os movimentos do corpo. Quando ela começou a ficar de cama, o que aconteceu? Ela se revoltou de uma certa forma, não uma revolta com Deus, no sentido assim, eu te odeio, olha o que você fez comigo. Não, mas ela dizia assim, nossa, todo mundo consegue cumprir sua vocação, ela queria ser freira de Carmelo, e eu aqui jogada na cama, Isso daí... Ela ficou muito mexida com isso, e ela disse, as etapas da minha existência foram escritas sobre um quadro bem negro. Eu me sinto ferida fisicamente, moralmente. Talvez seja melhor estar sob a terra do que sobre a terra. Nessa época, a gente ainda não tem a Marta mística, né? Nessa idade dos 16 aos 27 anos, essa Marta mística que a gente conheceu depois. O que aconteceu? Em 1928, teve uma missão paroquial dos padres capuchinos lá na cidade dela. E esses padres celebravam a missa na paróquia e depois visitavam as pessoas nas casas. E quando eles a visitaram, foi um momento muito importante para ela e inesquecível. Porque ela confessou, teve a chance de confessar, viveu a graça de uma profunda experiência do amor de Deus na miséria humana. E depois da confissão, ela comungou. Aí, em 1928, quando ela tinha 26 anos, começa a vida mística de Martha Robin. Foi nesse evento. Aí o que aconteceu depois? Ela teve a paralisia da digestão. Desde 1927, ela não podia comer. Ou seja, desde a idade de 25 anos, ela não comia nada e não bebia nada. Juninho, você está querendo dizer pra gente que ela vivia só da Eucaristia. Ela morreu em 1981, ela foi visitada por médicos, bispos, ela foi acompanhada. Não é uma história assim que a gente vê a cada esquina. Ela foi acompanhada realmente. Paulo, não é essa doença. É encefalite alguma coisa, não sei. E aí, onde eu estava? Teve a missão dos capuchinos e aí começou a vida mística da Marta. O que aconteceu depois? Além dela perder a digestão, ela também não podia ver a luz por causa dessa mesma doença. Então ela viveu mais de 60 anos num quarto escuro, recebendo as pessoas nesse quarto, que vinham conversar com ela, pedir conselho. E aí, um dia, em 1930, quando ela já tinha começado essa vida mística, Jesus aparece para ela. E Jesus pergunta para Marta, Marta, você quer ser como eu? Ela diz sim. E aí, Jesus diz para ela, após minha mãe, você viverá minha paixão da maneira mais perfeita, do que nunca foi vivido e do que nunca será vivido. E a partir daí, o que acontece? A Marta ganhou os estigmas de Jesus, né? E a partir de quinta-feira, ela vivia a paixão de Cristo, durava até domingo.
e no fim da vida dela durava até segunda-feira. Durante esse tempo, ela ficava fora de si, principalmente na sexta-feira. E ela fechava o olho assim e ficava. As pessoas começaram a tentar ouvir, né? Não as pessoas, os padres que acompanhavam, para ver o que ela dizia naquele momento. Ela repetia as palavras de Jesus: meu Deus, por que me abandonastes? Ela falava: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. No final, ela dizia assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito pela salvação do mundo. E durante a agonia, ela dizia também: Pai, abençoa a igreja, a diocese que eu vivo, abençoa o meu bispo, Pai. Durante o sofrimento que ela estava lá enfrentando, né? Abençoa os meus sobrinhos, que ela gostava muito deles, abençoa os meus irmãos. E quando ela voltava no domingo ou na segunda, e aí na terça, normalmente na terça-feira ela comungava apenas uma vez por semana. Ela comungava e uma coisa muito interessante acontecia. Independente do padre que fosse levar a comunhão para Marta, ele colocava a comunhão aqui já, a 30, 40 centímetros da boca dela. O que acontecia? A hóstia pulava da mão do padre e ia direto na boca dela. E era como se Jesus quisesse entrar logo no coração da Marta. Porque a Marta às vezes pedia para Jesus: Jesus, fica um pouco na minha boca para eu poder te adorar. E ela fala que raramente Jesus atendia o pedido dela. Porque Jesus tinha um desejo tão grande de entrar nesse coração que se permitia amar e ser amada por Jesus, que ele nem esperava na boca dela. E era a única coisa que a Marta comia durante a vida. Nem água ela bebia. Água, eles colocavam água com um pouquinho de vinho na boca para não colar a língua. E isso todo dia, mas ela não engolia a água. Ela punha para fora num potinho que eles colocavam do lado. E na comunhão dela, o que ela rezava, né? O que ela pedia a Deus? Ela falava que pedia a Jesus a graça de ser uma testemunha do amor dele, que as pessoas pudessem ver o amor de Deus através dela. Ela rezava pela sua família, pelos seus sobrinhos, rezava pela igreja, pelo Papa, pela diocese, pelas almas do purgatório. Ela punha intenções, como nós colocamos, nós mesmos. E uma coisa muito, 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 muito bonita acontecia com a Marta na hora da comunhão. Depois que ela comungava, ela entrava numa ação de graças muito profunda. O ser dela era todo tomado do amor de Deus, a ponto que ela sentia os membros dela, ou seja, ela não sentia os membros porque ela era doente, né? Mas ela sentia os membros dela. E ela ficava num estado, quem olhasse para ela ia achar que ela estava morta porque ela nem respirava. Ela fala que ela era possuída de uma tal maneira pelo amor de Deus e pela luz de Deus que ela saía dessa realidade humana e ela era elevada a essa graça, a isso que ela experimentava. E nesse momento ela era profundamente consolada, profundamente amada, ela era unida, era como líquido que se une ao outro e ela era totalmente unida a Deus. E isso, às vezes, depois da comunhão dela, durava horas. Ela não dormia por causa da doença dela. Então a Marta Robin passava a noite acordada, e nesse estado de graça que eu tô falando depois da comunhão. No outro dia, às vezes, ainda de manhã, ela estava fora de si, nesse estado de oração muito unido a Jesus. E depois ela voltava, às vezes, à tarde. Quando o pai espiritual dela entrava no quarto e via que ela não voltava, ele tinha que falar com muita docilidade, com muita calma, chamando ela de volta, porque a alma deseja muito obedecer, então ela obedecia o pai espiritual dela, ela voltava, mas se ele fala, o pai espiritual dela chama Père Finet, ele fala que se ele fosse um pouquinho mais bruto, ela morria, porque a alma não ia suportar essa mudança de ambiente,
um céu tão maravilhoso e terra, buf, aquela sensação diferente dela, né? E aí ele chegava e falava assim para ela: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da Virgem Maria, eu te ordeno, volta. Mas ele tinha que eu falei até rápido, ele tinha que falar muito devagar, muito calmo, e aos pouquinhos, demorava alguns minutos, ela voltava e ia falando sim, sim, e ia voltando de novo, né? A Marta é uma história muito interessante, porque ela viveu na carne dela a paixão de Jesus, ela viveu na carne dela ela se uniu de uma tal forma à Eucaristia que ela adentrava o céu quando ela comungava. E quando Jesus quis fazer isso com ela, ele fez isso para mostrar para cada pessoa que em nós podemos, se quisermos, estarmos unidos a ele dessa maneira tão profunda como a Marta Robin esteve. A Marta, para comungar todos os dias, ela não comungava todo dia, né? Uma vez por semana ou duas no máximo. Quando a Marta Robin ia confessar, Deus ordenou para ela que ela confessasse certos pecados, né? Cada semana mudava. Pecados que ela não tinha feito, mas que era para ela confessar que Deus tinha feito esse pecado como se fosse dela, para que salvasse a humanidade. Então ela confessava certos pecados que não eram dela, e o padre absolvia, e aí ela rezava um terço, e daí ela comungava, assim que ela comungava. Ela conta que ela via Santa Teresinha do Menino Jesus, e Santa Teresinha falou que ela devia continuar a missão dela na Terra. Aí a Marta, ela tinha... É muito interessante que esse povo que tem umas experiências místicas muito profundas, eles são muito pé no chão, sabe? São muito normais. Aí a Marta falou assim, ela tinha um bom humor muito grande, ela virou e falou assim, espertinha Santa Teresinha, né? Deixou tudo para eu fazer no caso. E aí, um outro dia, um teólogo queria ir lá conversar com ela, perguntar umas coisas, e aí ele foi todo educado, todo na formalidade. Ó, francês, né? Mademoiselle, senhorita, você se importaria de responder as minhas questões teológicas, porque eu escutei falar que você responde para as pessoas. Aí ela falou, a teologia como ciência é maravilhosa, mas os teólogos são muito enjoativos. Falou pro cara, né? Aí já quebrou ele, já quebrou o clima para entrar no clima. Um outro cara, um filósofo muito famoso na França, chama Marcel Clément, foi falar com a Marta, né? E quando ele chegou a falar com ela, ele chegou, né? E ela começou a falar do quê? Ela começou a falar da cabra dela que tava com problema no fígado, começou a falar do pai espiritual dela que tava com problema no fígado, foi falando de coisas aleatórias que não tinha nada a ver, e ele também não tava entendendo nada, e ela ficou só falando disso. E os dois se viraram muito amigos. Depois ele voltou um dia e perguntou pra ela, mas por que aquele dia você ficou falando tanto de cabra e do padre que tava doente? Ela falou, porque você entrou aqui duro, igual uma estátua. Eu tinha que fazer você ficar mais tranquilo, né? Do que... E ela lembrava muito das pessoas que falavam. Tem testemunho de pessoas que iam lá, porque ela recebia a gente o dia inteiro. O dia inteirinho na cama dela, as pessoas assim, se inscreviam um dia antes e ela pegava essa lista, rezava e começava a receber um por um. E aí, tem muitas histórias lindas. Por exemplo, eu postei no meu Insta, não sei se todos leram, aproximadamente 4 jovens estavam lá debochando dela, de madrugada, bêbado, prostituta. Falaram, quer saber? Vamos lá, vamos, a gente finge que a gente é casado e que a gente tá com essa história. Vamos lá contar pra ela, pra aquela vadia, pra aquela... Xingaram a mulher, né? E chegaram lá. Chegaram lá e perguntaram pra Marta... E entraram no quarto, a Marta Robin já falou assim, muito bem-vindos, podem continuar me xingando porque eu sou pior do que aquilo que vocês falaram. Bom, nem preciso dizer que já quebrou os caras. Um virou padre, que é o que eu sei, e uma virou freira. Agora os outros dois eu não sei exatamente o que aconteceu. Bom, mas só com essas palavras. Um outro ateu, certa vez, foi lá jogar, né, vomitar nela todo aquele discurso contra Deus. Daí o
O ateu falou, e a Marta ficou quieta, só ouvindo, e depois que o ateu terminou, ela falou assim para ele. E então, foi suficiente. Ele se converteu e começou a frequentar a igreja e virou amigo dela. Foi suficiente para ele mudar. É muito legal ver essas histórias dela. Por exemplo, tinha um padre que foi lá visitar a Martha Robin quando ela saía desse êxtase da Eucaristia, certo? Voltou, pessoal? Vamos ver. Tomara que tenha voltado. E junto com ele, com esse padre, estava o ecônomo do Foyer de Charité, que eu já vou falar para vocês o que foi Foyer de Charité. E aí o padre achou, nossa, ele vai falar pra gente alguma coisa, ela vai falar pra gente alguma coisa muito mística, né? Porque ela acabou de vir daquele êxtase dela tão grande. Chegou lá, ela perguntou assim pro ecônomo do Foyer de Charité, mas como que você tá guardando as batatas lá e as verduras, tá guardando direito? Quebrou ele, né? Porque ele esperava alguma coisa muito de outro planeta. O Foyer de Charité é o seguinte... Jesus pediu para ela, em 1935, 36, de fundar um lugar onde as pessoas pudessem fazer um retiro de 5 dias para se aprofundar no amor dele. Ela não podia andar, ela não podia sair do quarto, mas essa ordem era para ser feita através do padre Finet, que era o diretor espiritual dela. O Foyer de Charité foi criado e hoje ele está presente no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Ele está em Volta Redonda ou numa cidade perto de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Um outro fato bem interessante da vida de Martha Robin é que ela teve um irmão que se matou. E um dia ela estava na casa dela, tinha 2 padres na cozinha, e Nossa Senhora apareceu para ela e falou, fala para os padres ir no quarto do seu irmão que ele vai tentar se matar. Ela falou, os padres na hora foram, o irmão estava com veneno para tomar. Salvaram ele. Mas no dia seguinte, infelizmente, ele realmente se matou. Ele pegou com um revólver. E é uma história muito bonita, lógico, é triste, mas é bonita no sentido assim... Ela, que tinha tantos dons, tantas graças, vivia a mesma vida que todo mundo, né? Vivia da mesma forma que todos nós vivemos. Ela morreu em 1981, no velório dela tinha 4 bispos, mais de 200 padres. E hoje ela já é declarada venerável, ou seja, ela já foi reconhecida as virtudes dela pelo Papa Francisco. Estamos aguardando a sua beatificação. Se você procurar na internet, vai ter muita história bonita sobre Martha Robin. Martha Robin disse, por exemplo, o seguinte, que se você está querendo se matar, me chame. Chame pelo meu nome que eu vou te ajudar. A não se matar, né, gente? Por favor, claro. E a última aparição dela para Jesus apareceu uma vez para ela e falou uma coisa muito bonita, só para terminar essa live. A relação de Jesus com ela, todos nós sabemos do amor ágape de Deus, aquele amor puro, sem intenção, sem segundas intenções. Esse é o amor ágape, é assim que Deus nos ama. Mas a gente não se lembra muito que Deus, além de ter o amor ágape por nós, ele tem também o amor eros. O que é o amor eros? O amor eros é quando eu amo o outro com uma intenção, com a intenção de possuí-lo. E eu vivo o amor uma vez que eu possuo esse outro. Deus, na Bíblia, em Oséias, quando ele fala do amor pela esposa, ou no Cântico dos Cânticos, quando ele fala que queria te beijar de um beijo dos meus lábios, não é? Queria te beijar, é o Pai, o ato de beijar, de um beijo, quem dá o beijo é o Espírito Santo, dos meus lábios, e quem é o lábio é Jesus, a palavra. Então, esse amor eros também se manifesta e também tem essa dimensão. Quando a gente comunga a Eucaristia, é o corpo de Cristo que toma posse do nosso corpo, que toma posse da nossa alma. E é isso que acontecia com a Martha Robin. Ela via o amor ágape, mas vivia também o amor eros, que vinha preencher todas as necessidades dela. E finalmente, depois dessa vida, o amor eros vai se manifestar na união profunda com Deus de todas as pessoas que vão estar junto de Deus. E Jesus, com Martha Robin, teve a chance de viver esse amor eros. Claro, ela foi um sinal lindo para cada um,
mas tem um mistério de vida em cada um de nós, e esse mistério, com certeza, pode ser contemplado por esse amor que nos envolve, que nos aconchega, que nos ama gratuitamente também, mas que tem prazer de estar conosco. Hoje, infelizmente, a gente escuta muita pregação falando pecado, pecado, pecado. Mas não, Deus tem prazer, Ele ama estar conosco, que o desejo dele é se unir a nós da mesma maneira que ele pôde se unir a Marta e a tantos outros. E olha que Jesus disse uma vez para ela. Aí eu vou encerrar com isso. Minha filha, vá, diga aos homens de como eu sou bom aos que me amam e pródigo dos meus feitos. Diga a todos, mas sobretudo aos pecadores, que os amo e que no meu coração tenho apenas ternura. Eles me custaram tanto. Tenho as mãos plenas de bênção e eu peço uma só coisa, que é derramá-las. Peça essas bênçãos por você, por eles, para todos que você ama, graças de salvação que eu lhes concederei. E aí a Marta Robã dizia assim: eu queria estar em todo lugar para dizer e redizer como Deus é bom, como ama os homens e se mostra para todos, terno e compassivo. É lindo. A história de Marta Robã é fenomenal, porque ao mesmo tempo, como eu já repeti várias vezes aqui, ela tem um grau de misticidade muito grande, ela dá pra gente ver que a vida dela isso foi se construindo pouquinho a pouquinho, que ela tinha uma vida normal como todos nós tivemos, aí lá em 1928, quando ela tinha 26 anos, teve aquela missão dos padres caputinos, e aí foi lá que ela começou uma vida mística mais intensa, né? E então vamos terminar com uma oração a Marta Robã. Marta Robã, obrigado por ter dito sim e que a sua vida nos ensinou tanto. Nós demos graças a Deus por seu amor, que se manifesta através das pessoas e que quer se manifestar também através de nós. Cura os nossos corações, Jesus, para que a gente possa amar também. Amém. Um abraço, pessoal. Esse vídeo vai ficar aqui 24 horas e amanhã e depois eu ponho no YouTube, tá bom? Tchau.